Olá, como vão? Espero que todos estejam bem aí. Como eu falei anteriormente, Engenharia Explica. Para quem não me conhece, engenheiro Itamar, engenheiro especialista em inovação, tecnologia. Estamos no mercado aí há mais de 20 anos, podendo proporcionar aí tecnologia a vocês. Mais do que isso, oferecer suporte técnico, tirar dúvidas e assessoria direta. Estou à disposição aí daqueles que estudam, né? Digamos assim, hoje é necessário estar estudando. Antes de entrar aqui no foco, né, que seria aqui o corpo de válvulas de uma transmissão, onde vocês vão estar aprendendo o que não se deve fazer em um corpo de válvulas, os maiores erros, as vantagens e desvantagens, o que você precisa estar aprendendo para poder dar suporte técnico, dar assistência aos carros que aparecem na sua empresa, e para você também, né, que é proprietário de um veículo com transmissão automática, né, um trem de tração, para que vocês aprendam também e possam estar questionando o possível reparador. Né? Hoje, a comunicação de ambas as partes, né? É necessário. Profissional hoje tem que ter o ato de ouvir, ter uma visão sistêmica, né? Para poder, sim, dar um pré-diagnóstico e aí, sim, você partir para uma reparação, ok? Como eu falei, antes de mais nada, eu vou estar iniciando aqui um tópico. Nunca aprender foi tão importante para o mundo. Após a pandemia, ficou muito claro para as pessoas que a mudança tecnológica, essa quinta revolução, né? Nós tivemos uma quarta revolução industrial, aonde você tinha um pós-guerra também, e toda a indústria se mobilizava. A engenharia hoje ela está no contexto total global. Antes você tinha um engenheiro só para cuidar de determinada área. Hoje não, você precisa de vários engenheiros para controlar várias áreas. Por isso, a aprendizagem ela não para no tempo, ela tem que ser contínua. E hoje, vivenciando uma 5.0, após essa passagem da pandemia, o aprendizado passa a ser como lifelong learners, o poder do aprendizado contínuo. Então, tudo que você vê hoje, amanhã pode ser que não seja. A mudança é muito grande. Por isso que vem aquelas palavras, né? O dilema da inovação, porque ela é disruptiva. Ela vem, ela quebra aquilo que já vinha sendo feito e vem já com algo que o substitui. Por isso a engenharia, ela parte sempre do top, de cima. Ela não vai mais partir do meio, ela vai partir de cima, tá? Então a gente precisa, durante o percurso da vida, ter um aprendizado contínuo. Eu mesmo tenho várias especializações e continuo estudando, não uma engenharia só, são mais que 2 engenharias. Então, por isso que é necessário estar aprendendo, a mente aberta, e não ficar batendo em erros que hoje o sistema não comporta.
Por isso a frase, para ser um aprendiz ao longo da vida, é preciso reconstruir sua autoimagem de aprendiz. Precisamos ser aprendizes. Sempre. Tenha isso em mente. Primeiramente, ter na mente de ser aprendiz, que aí você vai aprender cada vez mais. Bom, quando a gente fala em corpo de válvula, já se imagina algo, uma peça extremamente complexa. Mas eu vou desmistificar para vocês de uma maneira bem simples e bem direta. O corpo de válvula nada é mais do que portas que abrem e portas que fecham. Nessa imagem aí, você pode ver que tem um carretel, tudo que está dentro desse conjunto aí, ele é um atuador. Você tem um atuador de carretel, você tem um atuador de molas ao centro e mais outro carretel. Pode ser composto com mais outro interno, né, para passagem de ciclês. As vias, esses dutos, não é mais nada menos do que as tubulações. Então, o corpo de válvula, quanto menor ele é, quanto mais miniaturizado ele é, mais preciso ele é. Aí você vai me perguntar, puxa vida, mas se quanto maior, menor ele for, mais complexo ele é? Não, pelo contrário. O ato de você diminuir o seu tamanho, ele vai fazer com que a agilidade do fluido e todo o seu complexo corpo, digamos assim, passe a ser simples e direto. Mas antes dele poder entrar em trabalho, seja com vários tipos de atuadores, né, que exercem trabalho. O atuador são esses corpos. Ele pode ser esfera, ele pode ser uma mola, ele pode ser um carretel, ele pode ser uma agulha, ele pode ser um damper de fechamento, até mesmo a conexão, a chapa que faz a união, uma plane, um orifício, tudo pertence à atuação. O corpo atual, ele é feito em uma determinada liga. Essa liga, ela tem um composto direto com o alumínio e outros materiais. Então, a tecnologia que veio nesse modelo de corpo de válvulas atuais, ele veio a compensar tudo aquilo que havia de errado no passado. Você tem aqui um carretel, onde esse carretel ele recebe um tratamento químico. Por isso que eu falei que a engenharia ela trabalha com várias partes da engenharia. Aqui uma engenharia química, uma engenharia de materiais, propôs um tratamento à base de Teflon. Ah, mas eu posso ter um tratamento de vanádio. Eu posso ter simplesmente um determinado componente que faça com que eu evite esse atrito. E esse tipo de material, ele veio a melhorar, evitar o atrito, porque quando eu falo de ter partes aonde eu tenho portas que abrem e portas que fecham, independentemente da coordenação delas, se eu vou ter uma solenoide de abertura, se ela vai ser uma on-off, se ela vai ser uma PWM, se ela vai ser uma linear, o carretel principal, todo esse conjunto, ele tem que trabalhar livre. Por isso que quanto menor ele é, mais eficiente. Ele não aceita adulterações. Ah, mas eu ouvi falar de fazer um upgrade, aumentar esse diâmetro. Ah, eu vou ganhar pressão. Será que eu ganho pressão? Será que isso é real? Bom, eu vou falar uma frase aqui do sistema hidráulico que antes de
ir mais a fundo, eu poderia dizer para você que projeto hidráulico já nasce pela bomba. Então, eu tenho um ΔP fixo que foi planejado em um projeto. Esse projeto define para você um delta de pressão, independentemente se ele precisar atingir 12, 13, 4 bar, ou se ele tiver um limite máximo até 30 bar, que seja, existem corpos que eles partem de 30 bar até 70 bar. Por quê? Porque, na realidade, o corpo de válvula, ele não é, uma unanimidade em dizer que só seja utilizado numa transmissão. Ela pode ser utilizada em máquinas, equipamentos, sistemas fora de estrada. Então, ele é conhecido como corpo de válvulas, ele é conhecido como cérebro hidráulico, ele é conhecido como manifold. Então, ele é o caminho mais rápido. Quando eu aproximo esse corpo de válvula mais próximo à bomba, dependendo dela, se ela é de engrenagem, se ela é uma bomba de êmbolo, se ela é uma bomba de palhetas, eu vou conseguir determinar, porque a bomba ela gera vazão e a pressão está contida já na restrição, que já é calculada. Existem normas para isso que eu vou estar mostrando para vocês. Então, mais do que isso, se eu já tenho um projeto que ele tem um ΔP, independente se ele vai começar com 5, ele vai ter que atender 12 quilos no máximo, seja a partir da linha até o final da sua aplicação, dentro de um pistão hidráulico ou dentro de um pacote de discos, né? Ele vai atingir. Aí você já fala, puxa vida, mas aonde eu consigo atingir? Aí vocês podem depois estar procurando o Bernoulli, né? Você vai falar das teorias, das aplicações. Você vai conseguir ver, por exemplo, a questão do atuador, que você tem o quê? Pressão sobre área. Então, tudo isso não deixou de existir, principalmente as normas. Então, abra sua mente e não altere o que a teoria te passa, que os estudiosos te passaram, e hoje, nesse aprendizado, vocês vão estar aplicando. Não basta aprender, tem que aplicar. Correto? O que acontece? A potência hidráulica de um veículo, onde eu tenho um motor que gera uma potência através do motor a combustão, ele vai gerar uma potência mecânica que vai conseguir conduzir o funcionamento dessa transmissão, e essa transmissão vai passar a ter potência hidráulica. Então, então temos dois diferenciais aí. Vou falar uma frase. O tamanho comparativamente pequeno dos atuadores hidráulicos pode desenvolver grandes potências e torques. Então, bota essa palavrinha já chave aí, como o Agile nos ensina, potência e torque. Não é adulterando, aumentando ele que eu vou conseguir fazer essa mudança, que o projeto já foi criado. Atuadores hidráulicos têm grande velocidade de resposta, com partidas e paradas, seja ela um drive à frente ou de reversão. Por isso tem que tomar muito cuidado. Os atuadores hidráulicos podem ser operados sob condições contínuas, intermitentes de reversão e de partida
repentina, como eu já falei, sem sofrer avarias. Para que eu tenha esse fluido, no caso, um fluido hidráulico, um ATF, Automatic Transmission Fluid, eu preciso ter um motor redondinho, então já começa lá na frente. Então tem que ter uma visão sistêmica do automóvel. Se eu tenho um motor que ele tem 121 cavalos e ele está perdendo 40 cavalos, uma transmissão que consegue passar uma potência hidráulica, ela vai roubar uma energia incrível e ele não vai trabalhar como deveria. Então, eu preciso primeiro ver se eu estou conseguindo fazer com que exista potência hidráulica para isso. Meu ΔP, que é a bomba que está gerando vazão e o sistema todo está gerando essa restrição, ela é fixa. Então, é preciso sempre estar vinculando isso. Ter a visão do carro, visão do que está acontecendo, sistemas eletrônicos do automóvel, se está tudo redondinho, aí sim partir para a revisão da transmissão. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo o corpo de válvula em corte, mostrando algumas marcas aí, porque ele foi cortado mesmo numa serra específica, foi feito um polimento e ali acabou marcando as estrias. O corpo de válvulas, ele tem um ajuste praticamente na casa do milesimal, podendo ser até centesimal. Esse corpo de válvulas, ele é diferente dos corpos antigos que eram de ferro fundido, aonde os carretéis, na sua maioria, eles eram de alumínio e o corpo era de ferro fundido. Então, o atrito era muito maior. Marcava-se essas válvulas. Aqui está falando do alojamento. Então, vocês já estão vendo que quando ele se movimenta, essas tubulações em corte são as passagens. E o carretel são essas portas que se movimentam. Aqui nós temos o corpo, né? Já foi feito o corte, retirada a válvula, e vocês vão ver um nível de precisão de um corpo de válvula. Né? Você vê que praticamente está retificado, porque o corpo de válvulas hoje, moderno, ele é todo feito em equipamento CNC. São máquinas de usinagem de última geração, de alta produtividade. Então, você vê pelo limite da parede, da esquerda para a direita, que você vai ter a parte da pista e vai ter partes mais finas. Por isso que é errôneo achar que você, utilizando um simples teste a vácuo, você vai conseguir determinar uma determinada folga. Então, isso passa a ser mais visual. Seria importante você ter uma ferramenta, né? Passasse um súbito aí para tirar essa medida. No entanto, o nível de desgastes é muito mínimo. O que se acontece muito é acúmulo, muita sujeira, às vezes, que elas se acumulam, né? A partícula, um câmbio que não é feito uma revisão há anos, um óleo que não se troca. Então já vem aquela imagem, o problema é corpo de válvulas. Né? Falam muito disso, era que nem a solenoide há muito tempo atrás. Tudo era solenoide. O câmbio ele é complexo. A estrutura ela tem uma divisão muito grande. Então,
Como eu falei, nós temos aqui portas que abrem e portas que fecham. A linha, cada espessura e cada largura dessa linha já foi determinada. Bom, aqui nós temos uma normalização, né? Isso é real. Então, para que nunca mais vocês falem algo sem saber, a engenharia explica para vocês. Então, isso aqui não é achismos. Isso aqui é uma norma na prática, que você tem que aplicar no seu projeto. Então, nós temos aqui um ΔP que nós falamos aqui, que é a pressão desse projeto que já partiu pela bomba, através das linhas que vão fluir. Por quê? Porque esse corpo, ele tem uma quantidade e uma velocidade de saída do fluido. Então, como nós temos aqui, né? ΔP só tem significado quando há fluxo, porque fluxo é passagem. E a gente vai estar falando disso quando ocorre, né, essa passagem e quando eu preciso dessa quantidade, referente à proporção de aplicação desse ATF. Então, nós temos aqui um exemplo, talvez não dê para visualizar, na barra da esquerda, nesse gráfico, nós temos aqui uma variação de 0,25 até 400 bar. Na parte do gráfico inferior, nós temos aqui o volume necessário para que se possa ter trabalho, que possa uma transmissão, por exemplo, trabalhar. Eu gostaria de dizer para vocês que uma transmissão automática, ela tem quase de 5 a 10%, podendo chegar até 15% a mais do volume que ela necessita, tá? Para ela poder estar trabalhando. Porque muitas vezes fala, não, mas o nível do fluido na transmissão está baixa, mas o carro está andando, não apresenta avarias. Por quê? Porque essa segurança é do trabalho da transmissão e do projeto hidráulico. Veja, você precisa sempre pensar no hidráulico antes de culpar a parte mecânica. Aqui, nós vamos ter aqui a possibilidade de diâmetros dos orifícios, as dimensões que vai estar atendendo. Então, nós temos aqui um exemplo bem simples, aonde ele tem 4 bar de trabalho, ele precisa estar atendendo, no mínimo, 1 litro por minuto de vazão no corpo de válvulas para a transmissão. Então, a bomba exerceu o trabalho, ela vai lançar para todas as vias, seja de lubrificação, linhas de alta, linhas de baixa, abertura dessas portas do comando de válvulas, e mais do que isso, exercer trabalho. Veja bem, são inúmeras as funções, a principal, que já é universal, desculpem, ela consegue fazer a troca de temperatura. Então, ela transporta calor. Isso já é muito bom. Ele atua, ele é um atuador. O óleo, ele atua o tempo todo. Mais do que isso, ele veda, ele é refrigerante, antioxidante. As novas tecnologias, ele é um sistema dielétrico. Nesse ponto, gostaria que vocês atentem à situação de vedação. É importante. Tudo tem um cálculo. Restrições, como foi falado. Então, eu tenho aqui
uma pressão de 4 quilos, uma vazão de 1 litro por minuto, e seguindo a tabela, ele me dá uma dimensão de 1,2. Ou seja, vai haver restrições que conseguem fazer esse trabalho. Eu tenho a vazão e eu tenho a pressão. Então, esse é um pequeno exemplo até aqui. Para tudo tem um projeto. Então, assim, uma restrição, que é o meu delta, no delta P, que é um giclê, digamos assim, vocês conhecem muito falar isso por causa de carburadores, mas a hidráulica também é conhecida como giclês, ou giclês. E você tem as molas de retenção para esse sistema do seu delta P. É ela que consegue fazer o amortecimento. Veja bem, o projeto todo já está feito. Não se adultera esse projeto. É necessário que se siga o projeto. Então, recapitulando, eu tenho que ter uma motorização ok, eu tenho que ter uma bomba ok, que já tem seu ΔP definido, eu tenho que ter um corpo que vai abrir essas portas para o seu trabalho. Independentemente se eu tenho um corpo e esse corpo ele vai ser dirigido eletronicamente ou ele vai ser determinado para as suas aplicações. Então, vamos tirar essa dúvida aí para vocês saberem. Quanto à parte teórica, ela já foi vista. Temos equipamentos hoje, e um equipamento provou isso, que realmente um sistema sobre pressão, ele pode vedar até, nós vamos estar falando daqui a pouco, seleção de móveis, orifício e controle, como eu falei anteriormente. Essas curvas de vazão, ele obedece uma determinada corrente. Quando se for, no caso aí, as solenoides, que também são eletroválvulas, válvulas lineares, e elas conseguem. As lineares são mais precisas, né? Elas diminuem cada vez mais um corpo de válvulas, e elas fazem o papel de outros corpos de válvula. Então, por isso, você não consegue estar adulterando, dizendo que vai fazer regulagens, se essas regulagens são oficiais de abertura. A bomba gera vazão e o sistema, a restrição, gera a pressão. Então, vamos lá. Curvas de mola. Então, assim, o meu Q, né, que é a elevação do bar, né, podia ser quilo e outras grandezas físicas, né, e ela já é determinada. Quando você fez o projeto, você vai ter toda uma engenharia em cima da carga dessas molas para que ele possa estar trabalhando com velocidade adequada. Por isso que essas curvas de mola versus o diâmetro do orifício, elas vão gerar uma carga e toda aplicação, porque todo fluido que adentrar esse duto, né, essa passagem do carretel, né, vai exercer o quê? Pressão sobre a área. Então, já começa aí. Se eu consigo exercer pressão em todo o corpo, a partir do momento que eu tento adulterar, reduzindo ele, mesmo fazendo um upgrade, você pode estar condenando essa peça. Por quê? Porque esses corpos, hoje, eles são corpos que usam materiais diferenciados. A regra do menos é mais.
Você tinha transmissões que usavam 2 vezes mais números de componentes do que hoje. Você usa materiais mais eficientes e mais leves. É essa a nova geração. Você já tem visto aí mudanças aí tecnológicas importantes na área automotiva ou automobilística. Ah, bom, aqui nós temos aqui um problema muito sério. Às vezes se reclama, nossa, mas o carro está apresentando, eu fiz tudo nessa transmissão, até manutenção eu fiz no corpo de válvulas, montei ele e esse carro perde eficiência. Apresenta choques mecânicos, né, que é o que vocês conhecem hoje, que se chamam de tranco, na realidade é aquilo que a hidráulica não consegue. O choque mecânico por algum tipo de interferência ou falta de perda hidráulica, tá? Aí muitos vão vir com receita pronta. Não, você deveria ter feito um upgrade, você poderia ter adulterado. E sendo que não era nem isso. E nunca foi citado que um dos problemas de perda iminente, você tem a perda de pressão devido a você ter um sistema de filtragem ruins, uma falta de limpeza no sistema. Aqui nós temos aqui um filtro totalmente deteriorado, aonde quem o fez a manutenção falou que haveria tido feito a substituição e não o fez. Então, você vê aqui o estado que está esse elemento filtrante, a quantidade de depósitos, né? E, pasmem, né? Você não vai conseguir succionar, né? Fazer a sucção, desculpe. Então, succionar também faz parte da pressão, porque a bomba, ela tem a linha de alimentação principal, que vai gerar vazão, e tem a linha para que faça a sucção do cárter. Então, aqui, nesse gráfico, mostra claramente um problema, um equipamento, independente de uma transmissão, que isso seria muito difícil. Então, aqui mostra a falta de eficiência, né? Se você tem um gráfico que tem uma eficiência de 0 a 3 bar, aqui nós temos eficiência menos de 3. Então, isso também faz parte, porque dentro de uma transmissão, o componente que tem que ser o principal em um sistema hidráulico e hidráulico universal é o filtro. Eu posso ter equipamentos fora de estrada, por exemplo, que tem 70 filtros de linha, né? O automóvel tem alguns que possam ter 2 ou apenas um. Puxa vida, mas a transmissão tem transmissões que não têm acesso. O grande mal é esse. Por quê? Hoje já tem mudado essa situação. A quantidade de partículas não são essas que vocês estão vendo só. Não é essa grande, não é só a sujeira. Partícula é aquela que o seu olho não vê, tá? Então, por isso não existe equipamento. Existem equipamentos hoje no mercado que são equipamentos de automação, ou seja, trocadores de óleo. Então, esse equipamento, ele vai poder ajudar você numa troca. Agora, a retirada da partícula 100% na transmissão é só no momento de uma revisão, de uma desmonta. O filtro já faz parte. Por isso, aconselho vocês fazerem um monitoramento. Você que é cliente, chegue para o seu profissional, porque aqui vai ter imagem de um profissional que faz a coisa certa, que faz o correto como se deve ser feita uma preventiva.
Independentemente se você tem ou não o equipamento, você tem que ver o seu procedimento. Voltando à situação do corpo de válvula. O corpo de válvula, ele já tem um ajuste, ele já tem uma folga. Então, é errôneo muitos sempre culparem o corpo de válvula. Então, a gente já viu que a fase 1, você tem que ter uma motorização perfeita, você tem que ter uma inspeção no seu sistema, uma troca de filtro, um lubrificante dentro da linha de trabalho, que seja original, de preferência. Existem óleos alternativos, sim, desde que atenda a sua classificação, mas grande parte atende à sua homologação. Também um outro ponto aí. O óleo, ele é atuador. Nós temos aqui métodos de controle com solenoide. Sim, aqui nós temos praticamente dois tipos aqui mais conhecidos, né? Que auxiliam, né? Que vão determinar o momento correto da passagem de marcha desse veículo na sua modulação. Você tem um módulo desse veículo que vai controlar essa transmissão e ele está diretamente direcionado, ou seja, você tem sinais de entrada para o cérebro, né, do carro, do módulo, e ele tem sinais de saída, que seriam as respostas desse cérebro. Então, ele vai estar dando aqui sinais de saída. Então, saídas chaveadas, mais conhecidas como um on-off, podendo efetuar acionamentos não proporcionais, normalmente utilizados em sistemas mais simples, que não requer variação de velocidade ou posicionamento. Né? Posso aqui dar um exemplo, posso usar uma prensa hidráulica, não precisa nem ser uma transmissão, que elas também utilizam. Saídas de solenoides, que são proporcionais, essas são as solenoides inteligentes, que estão na maioria dos veículos hoje. Tá? Controles variáveis, onde conseguimos atuar uma válvula proporcionalmente, podendo ser utilizadas controles de vazão, velocidade, pressão ou força. Lembra da história do Giglet. Com a velocidade de um motor, pode ser ele, por exemplo, eu posso ter uma máquina que não usa um motor, ela usa um motor elétrico, né? Nesse caso aqui, a força aplicada por um ciclo hidráulico, por exemplo. O caso aqui, eu estou aplicando uma transmissão automática. Então, pessoal, alerta, isso aqui não é achismo. E nem tudo é solenoide, nem tudo é um corpo, nem tudo é transmissão. Por isso que tem que aprender mais. E houve mudanças importantes, muito importantes. Né? Então, eu vou estar demonstrando algumas mudanças que o pessoal tem feito, tem onerado. Você que é cliente também, que tem carro, preste muita atenção, porque o que acontece? Fala-se muito de ter uma oficina inteligente, que dê lucratividade, mas começa por aqui. Estudar. Sempre. Olha aqui. Vocês estão vendo, eu retirei da imagem anterior uma parte onde é o alojamento, né, onde que corre a válvula. Esse risquinho pretinho aqui bem ao centro, ele é um degrau. Ele é um degrau que tem a sua importância. Ele faz o stop de aplicação de um carretel. Puxa, mas como que você vê? Não, você não vê. Por isso que o dimensional, por isso que a ferramenta, né, que vão nas fresas, né, são fresadoras, são ferramentas construídas especialmente para fazer a sua usinagem. E você vai ter aqui um calozinho aqui, que é o stop dele,
está dentro de uma variação milimétrica, podendo ser centesimal. E quando ela é adulterada, ela é retirada. Então já começa aqui. Você vê aqui que a passagem da porta, como ele é um material fundido, então ele sempre vai ter no seu desenho, a parte que não é usinada, ele vai ter as suas anomalias de passagem, embora ele tenha o diâmetro necessário para que se abra a porta e alimente o atuador, que seria, no caso, o pacote de discos de uma transmissão, né? E ele possa dar o resultado de tração para esse veículo. Ok, vamos lá no corpo de válvula. Aqui nessa imagem você vê a marca, como facilmente o alumínio, ele acaba, essa liga, vamos chamar assim, ela acaba riscando. Aqui, ó. Nós temos uma imagem legal desse carretel aqui, tratado, né? Ele tem, assim, ele está colocado no alojamento, o alojamento dele, embora nesse momento não está montado, né, que foi cortado, você vê, não vê marcas nesse carretel. Nós vamos estar falando dos possíveis e vamos falar do que realmente acontece nos carretéis, principalmente os mais velhos, né? Aqui está de ponta a mesma imagem, mostrando a pista que ele estava exercendo o trabalho, e você vê que não existe desgaste nessa válvula. Poxa vida, né? Mas eu já ouvi falar de um teste de vácuo, que esse teste de vácuo ele me prova que eu estou com folga. Bom, PES ou não PES? Isso dentro da indústria, alguns sistemas mais antigos, eles são assim, passa ou não passa? Então você gera apenas um pequeno teste e você vai tentar gerar. Eu tenho um diâmetro, ele vai passar ou não, ele está dando folga ou não. Só que isto hoje caiu por terra. Por quê? Porque, por exemplo, um carretel como esse, que pesa em torno de menos de 50 gramas, tem carretéis que não pesam nem 20 gramas. A leveza dele, desses materiais, que já é uma outra liga. Então, como eu falei, essa folga, utilizando um equipamento de vácuo, eles criam, às vezes, uma tabela. E o corpo de válvula, ele tem, por si próprio, um tempo de trabalho. E todo o material também sofre pequenas variações. Quando você coloca um pedaço de acrílico numa face e tenta pressionar ela, e coloca uma bomba de vácuo para ela determinar um HG, né? No caso aqui, ele gerou para mim de 18 a 20, você está vendo uma posição desse carretel, porque o carretel, ele trabalha virando internamente também. Como você está colocando um corpo em cima de uma bancada, muitas vezes esse corpo, ele já trabalhou muito tempo e ele trabalha de pé. Então, obviamente que pelo período de trabalho dele, ele também vai ter as suas variações milesimais. Puxa, mas você fala que não existe. Esse corpo ele pode estar mergulhado no óleo, ele pode trabalhar, né, horizontalmente, ele pode trabalhar verticalmente. Então, por aí ele gera uma série de inconsistências, podendo a falta de eficiência. Mas eu estou utilizando porque tem muita gente, o mercado vai te ensinar. Você vê muitas pessoas tentando fazer mudança em corpos de válvula, dizendo de fazer alterações. Quando se usa uma ferramenta como essa,
uma fresa desse tamanho, ele vem a colocar, às vezes, em equipamentos, furadeiras para fazer essa aplicação desse corte, e ele vai gerar estrias, vai gerar marcas. Por quê? Porque ele não é uma máquina de usinagem oficial de produção. Aqui nós temos uma situação aqui que mostra o alumínio, tá? Detritos de alumínio do lado esquerdo, tá? Uma visão microscópica. Isso daqui é cedido também pelo próprio fabricante, não é uma situação exclusiva essa imagem. Essa imagem é pelo próprio fabricante, né? De componentes para reparo. São excelentes empresas? Sim, são excelentes empresas. Aí, no lado esquerdo, você vê aí o acúmulo e do lado direito você vê ela limpa. Então você vai estar adulterando, você vai estar modificando e você vai estar, eu vou fazer um upgrade, né? Você vai estar encarecendo, você não vai estar resolvendo 100%, porque os corpos de válvula não é uma receita pronta. Aqui ele vende vários componentes, por quê? Porque eles superdimensionam, eles aumentam esses corpos. Essas dimensões aqui já citadas. Então, ele pode passar o equipamento de válvula, de vácuo, dizendo que ele tem uma determinada folga, por causa do sistema dele, de um passa e não passa, e muitas vezes foi de uma posição de um carretel também. Ou é usual? Ninguém fala que não é usual. Porém, isso custa, e isso acaba acarretando, onerando no processo de manutenção. Aqui nós temos um exemplo claro, né? Aqui nós estamos vendendo, ele está mostrando um reparo, só no reparo aqui são R$300, não estou falando de importação ainda. Esse reparo aqui, nós temos aqui um carretel Chiclé, nós temos aqui outro carretel que faz esse trabalho. A ferramenta também, né? Entenda, eu não estou mostrando aí no valor de uma ferramenta. Deixa eu ver, na ferramenta tem sim, desculpa. Está aqui embaixo, né? Então você tem aqui, tem a ferramenta $74, né? Que é uma fresa que eles desenvolvem, que na realidade não é bem uma fresa, é quase que uma bloca, de $74, fazendo uma conversão aqui, ó, taxa de importação, mais transporte, chega a R$1.500, uma parte do atuador. Porque receita, muitos reparadores entram no site, procuram lá o modelo da transmissão e falam, eu tenho um kit que eu vou fazer reparação, mas ele não se atentou nem ao veículo, ele simplesmente, não, eu vou fazer, eu vou adulterar. E, de repente, ele continua apresentando o mesmo tipo de falha. Então, aqui, taxa de importação, transporte, R$1.500, somente um reparo e uma ferramenta. Aí vem o quê? Fator inviabilidade. Cadê a confiabilidade? Não esqueça que você tem um cliente. Você também como reparador. Então, assim, poder da decisão do reparador e do cliente. Então, vocês têm que conversar. Quando você fala de um teste onde se utiliza o vácuo, e ele vai determinar, olha, eu tenho uma folga, entenda que o fluido sob pressão em determinados projetos, ele pode atingir até 3 milímetros de vedação. Isso é importante salientar para vocês. Então, velocidade
de carretel não tem nada a ver com pressão de trabalho. Errôneo. A pressão já nasceu lá no projeto. Lembre-se disso. Por favor, não cometam mais esses erros. Se você não tem um corpo que já não exista mais no mercado, aí justifica. Agora, você já jogar isso no mercado, fazendo adulteração, é péssimo. Por isso, saibam, registrado todos os trabalhos feitos. Hoje, corpo de válvulas é 1% do problema de uma transmissão, porque tem todo o resto. Então, jamais tente resolver um problema em um carro automático. Tem vários profissionais no mercado, muito qualificados. Vários relatos que acabaram gastando dinheiro e não resolvendo o problema, e no fim não era corpo de válvula. Então, um corpo bem limpo, adequado, um sistema hidráulico limpo, as revisões, um veículo, tudo tem que estar adequado. Aí entra nos ágiles de hidráulica, aqui nós estamos dando um percentual para vocês, para que vocês saibam, para nunca mais cometer esse tipo de erro. Ganhar mercado, conseguir trabalhar com transmissão automática, é muito além do que as pessoas pensam. Respeito ao cliente, respeito a quem trabalha, mas principalmente profissionalismo. Voltando aqui, como eu falei de 1%, eu tenho que mostrar o que realmente, né? Então, a gente já tem aqui um problema, né? O exemplo, o filtro. Falamos das solenoides, que também sofrem desgaste com o seu tempo. Então, começa por aí. Se todo o resto não está bom, os demais vão acabar sofrendo. Vamos lá. Então, vocês viram aqui como onerou R$ 1.500 e não resolveu o problema. Agora vamos cair. O que realmente acontece no carretel? Pessoal, normalizado, vamos lá. Desgaste abrasivo. Então, assim, esse é um mecanismo primário de desgaste. Então, aqui nós temos aqui uma carga, representando aqui o trabalho, né, de uma válvula, obviamente, um carretel, e as partículas, como eu já falei. As partículas entram no espaço entre duas superfícies móveis, se enterram nela, em uma das superfícies, elas atuam como uma ferramenta de corte, removendo o material da superfície oposta. Né? Então, aqui já é uma deteriorização do sistema. As partículas que causam os maiores danos são aquelas que têm tamanho igual ou ligeiramente maior do que a tolerância entre as partes. Então, já começa aqui. Já está dizendo para vocês, a partícula maior. Se você vê um carretel, que o alojamento dele está perfeito, está liso, o carretel também, mas eu vou super dimensionar. Não, não faça isso. Não fale para o seu cliente que você vai aumentar a pressão, que você não vai. Você vai aumentar a velocidade da porta. Entenda isso, o projeto já está feito. Então, aqui, desgaste abrasivo. Então, aqui você vê aqui,
né? A parte onde ele vai causar a deteriorização, e aí sim vai ter um comprometimento. Muito comum equipamentos que usavam ainda, né, corpos de válvula em ferro fundido, né, e ele, o próprio material se desprendia também. Vamos lá. Desgaste por fadiga. A fadiga de superfície ocorre quando partículas sólidas ficam presas e danificam repetidamente a superfície dos componentes, resultando em rachaduras na superfície e danos. Fragmentos, então criados, que resultarão em mais sujeira dentro do sistema. Ou seja, nós temos aqui uma partícula cravada e o entalhe, né, criado, né? Então você vê o posicionamento aqui, né? Lado direito, quebra da superfície é iniciada, então você vai achar trinca, rompimento. Você está vendo que você tem aqui uma partícula grande. As quebras se espalham por ciclos repetitivos. Ele risca todo o corpo. Aí é substituição. Ah, mas não é reforma, é substituição do corpo. O valor se torna muito alto para você tentar fazer alguma coisa nesse corpo. Fragmento, superfície falha, libera fragmentos também. Coisas que atualmente são muito mais difíceis. Por quê? Porque toda partícula existente na transmissão é gerada pela própria transmissão. Mas se você tiver um sistema e uma filtragem, ele vai impedir. Existem corpos hoje, por exemplo, transmissões da linha ZF de última geração, que utilizam válvulas cartucho, que automaticamente se desmonta e remonta ela facilmente com kits dela. Ou seja, é um outro segmento, vedações apropriadas que não deixam ocorrer. Níveis de filtragem muito grandes. Muito grandes. Lembrando vocês que hoje, o mercado hoje, dentro do Brasil, nós temos aqui um número muito grande de transmissões de origem asiáticos, né? Você tem projetos de carros com tração dianteira que estão aqui no mercado um determinado tempo e você tem aí praticamente aí 80% desse mercado. Então, tem veículos que trafegam até hoje com transmissões, no caso da ZF, transmissões holding, que ainda trafegam. Então, tem históricos gigantescos aqui de situações onde se fala, como eu falei anteriormente, né, desse poderio de vedação, onde relatos, né, de carros que tinham tração traseira, que o corpo de válvula fica na parte de baixo, né, o corpo estava praticamente solto, com perda de carga, e o carro andava, e eles indignavam. Então, lembre do que eu falei, quando eu tenho um sistema, ele tem um motor legal, a potência mecânica, e ele consegue gerar uma potência hidráulica, o sistema supre. Por que ele supre? Porque ele consegue vedar. O óleo ele é atuador e vedante. Ah, mas Itamar, mas não tinha lá uma folga específica, mas ele conseguiu, por isso que o problema maior meu não é em alta, é em baixa. Então a alta, quando ele está em rotação, ele consegue manter. Então, não esqueça do sistema hidráulico. Voltando aqui, desgaste erosivo, né? Então, é a ponta da quebra do carretel. Você vê aqui em azul ampliado na parte de baixo, estou virando aqui. A erosão ocorre quando partículas se impactam e danificam a superfície dos componentes pela remoção de material. Então, isso já é quebra de carretel. Se quebrar o carretel e marcar a pista, está condenado.
Mas o corpo de válvula, você tem que fazer a revisão dele, a inspeção dele, a limpeza dele. Aí você vai colocar no veículo. Após a revisão dessa transmissão, que é um outro contexto, que tem toda uma complexidade, qualidade, mão de obra, reparação completa, aí você vai determinar e já tem um pré-diagnóstico. Como eu falei, 1% do meu problema, uma transmissão. Não entrem nessa, por favor, de falar coisas que a engenharia explica para vocês. Olha, isso aqui foi feita uma preventiva de um veículo com um trem de tração da linha ZE, excelente câmbio, só que as condições dele, né? A sujeira que já se encontra, um óleo já degradado, né? Ele acabou optando realmente para fazer o monitoramento completo e uma revisão. Nessa revisão, mostra-se aqui a degradação do ATF com as partículas. Então, você vê, puxa vida, mas esse câmbio queimou. Não. Aqui nós temos resíduos, né, desde a linha de montagem, né? Alguns usam uma vaselina de montagem, existe a formação de borra. E aqui tem o particulado, sim, mas é o particulado grande, o menor você, como eu falei, é o que você não vê. Então, esse veículo parte para uma inspeção correta. Esse é um cliente que fez realmente a revisão. Revisão não é troca de óleo. Revisão é revisão. Otacarte, fazer toda a inspeção do veículo. Aí sim, você vai partir para a transmissão. Feito a retirada do kart, feito o monitoramento, que é um processo de limpeza dessa transmissão, em determinado tempo. E aí sim, corpo limpo, inspecionado, filtro novo, transmissão monitorada. Olha aqui, beleza. Muito bem feito o trabalho desse profissional. Filtro novo. O carro apresentava várias anomalias. Feito essa inspeção, a revisão, esse carro voltou a trafegar normalmente com qualidade, feito a sua garantia, né, de mão de obra, aí sim o respaldo. Ninguém está pensando em valores antes do tempo. É isso que faz as oficinas de reparação hoje realmente serem fortes. Fazer o trabalho correto. E saber a técnica correta. Isso aqui é feito por um profissional que faz ágiles, já fez vários outros trabalhos aqui conosco e continua no mercado. Bom, eu gostaria de mostrar aqui um adendo antes de terminar, que é um exemplo aqui de uma empresa. Ele está vendendo somente aqui uma ferramenta para um trabalho que seria nesse corpo que se viram aí da linha ZF por $224, né? Feito a retirada para que se consiga colocar um carretel. Então aí vem a viabilidade novamente. Só a ferramenta $224, né? Aí vem assim, o dólar atual, a taxa de transporte, opa, R$ 2.300 somente numa ferramenta. Gostaria de salientar, você que é cliente, questione, você que é reparador, questione, vocês podem dar a resposta, né? Vocês sabem hoje que o corpo de válvula reflete
é 1% do problema de uma transmissão. O corpo de válvula ele mudou. O sistema hidráulico também tem um projeto muito eficiente. As empresas que a criam também têm todo um know-how. Por isso esse material aqui foi feito para vocês. Vou retornar lá em cima. Para que vocês lembrem sempre, né? Corpo de válvula. São portas que abrem, fecham, atuam, exercem trabalho. Faz parte do contexto de uma transmissão automática dentro de inúmeras partes dentro dessa transmissão. Então, vamos falar as palavras, né? Nós falamos várias aqui, e entenda, não entre com receita pronta. Nenhuma transmissão pode vir com receita pronta. Cada veículo tem que ser avaliado. Entra a expertise do profissional, seu know-how de trabalho, para você poder atender o seu cliente. E o cliente vai saber disso. Então, vocês falaram sobre ΔP, vazão, que é o seu T. Nós falamos sobre tubulações. Nós falamos sobre a forma que trabalham esses carretéis, os atuadores, e as formas de desgaste que existem. Falamos do ATF, falamos da sua atuação, da sua vedação, falamos de filtro, e mais que isso, voltemos lá em cima. Nunca aprender foi tão importante, ok? Lifelong learners, aprendizado contínuo, exercício. Aplique-o de forma, pense da forma correta. Não use macetes, não use achismos, não use receita pronta, não use algo que no mercado exterior é um modelo deles. O nosso mercado é esse. Saber até onde eu posso chegar. E não deixe de se aprender. Ao longo da vida, é preciso reconstruir sua autoimagem de aprendiz. Senhores, deixo para vocês aqui um grande abraço, estou à disposição, vai ter um e-mail aí, e estou à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço a todos aí. Vocês, donos de veículo, vocês, reparadores, profissionais, um grande abraço.